Bom dia. O meu bom sábado, aqueles que vieram de longe e de perto para a adoração desta manhã na Igreja Adventista do bairro do Presidente Geisel, Bauru. Que a paz de Deus esteja com você e que você aproveite esse momento que estaremos juntos aqui, o momento da adoração em que nos preparamos para o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Hoje nós estamos começando então a semana da fidelidade. Nós estamos começando a semana de mordomia. E será uma bênção para a sua casa, será uma bênção para a sua vida particular. Hoje, já na mensagem de hoje, o pastor vai dar uns tons assim na cabeça dos irmãos, em alguns, um soco na boca do estômago, mas você aguenta firme, faz de conta que eu nem estou falando com você, faz cara de inteligente, de leitor do Estadão, porque quando a mensagem é preparada, quem é a primeira pessoa a ser alcançada por essa mensagem é aquele que está preparando. O que eu estarei pregando daqui a alguns instantes, eu estarei pregando primeiramente para mim. Porque muitas das coisas que serão ditas aqui, você acha que o Moisés não precisa observar, você acha que o Moisés não precisa fazer, realizar, ou quem sabe mudar procedimentos? A vida cristã, ela é feita de constante transformação. Nós não seremos salvos como se fosse um conto de mágica no pirlim-pim-pim. Nós seremos salvos pela comunhão diária que nós somos convidados a ter com Jesus Cristo nosso Senhor. Que seja esta semana uma bênção para você, para a sua vida, que seja uma bênção para a sua casa, para os seus negócios. E vou dizer uma coisa para você, quem dera um dia nós cheguemos ao tempo de termos as nossas congregações abertas todos os dias. Eu vejo algumas congregações aí pelo centro da cidade, eles não creem em tudo que está na palavra, e as igrejas ficam abertas durante o dia inteiro. Pessoas que ficam extorquindo a boa fé das pessoas, mas eles estão com os seus templos abertos. Nós também podemos um dia chegar ao tempo de abrirmos as nossas igrejas para que você venha aqui adorar. Quanto mais tempo nós passarmos na presença do Senhor, melhor é. Amém? Esse é o momento da nossa confraternização cristã. Não permita que alguém que você não conheça volte para casa sem o seu abraço. Você com dente, sem dente, com dentadura, você vai sorrir para quem está próximo a você. Vai dar um abraço, pode dar um sorriso também. Tem gente que não ri por nada. Sorri. Esse, irmão. Fica me olhando assim, né? Eu sei que eu sou feio, mas não me estranha não. É 3, 4 anos no mínimo. Estenda seu abraço, a sua mão e cumprimenta quem não é da sua casa. E com um sorriso nos lábios, deseja um feliz sábado. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. O povo de Deus é um povo feliz. Que bom que nós nos reunimos aqui para adoração, para ouvirmos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 39. Nós entendemos nestes 6 primeiros versos um pouquinho do que é a mordomia na ótica bíblica. E eu fico impressionado com a história de José.
muito conhecido pelas crianças como José do Egito. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 39, leio a seguir. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Verso 5, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. Até aqui. A etimologia da palavra mordomo significa casa e guarda. Interessante que uma pessoa que possui seus bens, geralmente é uma pessoa ocupada e que não dá conta de atender às demandas do seu dia e precisa de alguém de confiança. Nos tempos bíblicos já acontecia assim também. Geralmente, aquele funcionário, o empregado mais antigo, pelo tempo que já estava servindo naquela casa, naquela propriedade, ele recebia o merecimento, o reconhecimento de seu patrão, de seu chefe, de seu líder, para que não só cuidasse dos empregados, mas dos seus bens e bem como seus haveres. A palavra mordomo, ela denota o cuidado que um funcionário, em especial, cuida de tudo aquilo que é precioso ao seu possuidor. Essa palavra originou-se de uma posição de confiança conferida a um servo digno. E agora eu quero transportar você a uma questão espiritual, com uma pergunta: tem sido você um servo digno? Tem Deus colocado em suas mãos aquilo que Ele muito considera? Somos nós hoje considerados mordomos de Deus. Aqueles a quem Deus confia seus projetos, seus negócios, seus bens. Quais são as 4 dimensões da mordomia? Ao longo desta semana, os irmãos estarão aqui estudando as 4 grandes dimensões da mordomia. São elas: o templo, considerado o corpo, templo do Espírito Santo, os talentos e também o tempo e o tesouro. Primeiro, vamos ao templo, que é o meu corpo e o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a Bíblia com ele, porque vamos ler alguns textos da palavra nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20, a palavra diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Muitas vezes nós cuidamos do corpo até com uma certa ostentação. E essa palavra, eu acho que por causa do mundo funkeiro, a palavra ostentação está muito em moda, né? Muitas pessoas cuidam do seu corpo como se fosse a coisa mais importante no mundo. É bem próprio de nós, seres humanos, cuidarmos da aparência. Mas não permita que isto se torne o primeiro lugar na sua vida. Mas nós também devemos considerar com a maior seriedade que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. É morada que o Senhor Deus pode fazer. Algumas pessoas estão negligenciando abrir o coração para Jesus fazer morada, fazer dali sua habitação. E muitos de nós estamos até julgando pessoas que têm negligenciado a presença de Jesus na vida. Lembre-se que uma vida de testemunho permite com que não só as pessoas que estão à sua volta, mas em todos os lugares por onde você passar, elas poderão conhecer Jesus, porque Ele habita em vós. Segunda dimensão, os talentos. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 25. E Mateus capítulo 25 fala da parábola dos talentos. Mateus capítulo 25. Se alguém humilhou você, ou se você está tão para baixo, se sentindo hoje, quem sabe, um Zé Ninguém. Lembre-se, você veio aqui hoje para Jesus te valorizar e dizer que você é uma pessoa, e para Deus você é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Talvez você tenha levantado hoje tão mal, que não veja em você talento algum. Só pelo fato de você existir, você é um talento que Deus colocou neste mundo. Capítulo 25 de Mateus, verso 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Para um pouquinho. Quando o possuidor dos bens confia seus bens a alguém, ele está colocando esse alguém ou estes alguéns como mordomos daquilo que ele possui. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. E então partiu. Muitas vezes eu fico acanhado, olhando para as coisas que estão acontecendo à minha volta, e eu digo para mim mesmo: se eu fosse igual fulano, eu ia poder realizar. Mas se eu soubesse isso, se eu soubesse aquilo. Todos nós temos talentos conforme a nossa capacidade. O problema do ser humano é querer ser igual ao outro, ou querer viver a vida do outro. Isso não funciona. E parece que esse negócio começa muito cedo na escola. Aquela competição, a disputa para se tirar uma nota melhor que o outro. E às vezes a sua nota 7 é o seu 10. O que nós precisamos é nos encontrarmos diariamente e pessoalmente com Deus, porque Ele nos valoriza pelo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Deus deu a cada um de nós talentos. Uma vez uma senhora se aproximou do pastor Moisés e disse assim: pastor, eu queria evangelizar, mas eu só sei fazer bolo. Eu falei: irmã, você vai ganhar pessoas para Jesus fazendo bolo. Pastor, mas esse é o meu talento, eu queria participar aqui na igreja. Irmã, continua fazendo bolo. Jesus vai falar para a senhora como alcançar pessoas fazendo bolo. Mas de que jeito? Fique aguardando. Um dia a irmã chegou e falou assim: pastor, eu queria que você conhecesse a minha vizinha. E eu fui conhecer a vizinha dela. E ela trouxe a vizinha à igreja. E eu conheci aquela vizinha. Por quê? Aquela vizinha veio à igreja?
porque ela não conseguiu entregar uma de suas encomendas. E ela presenteou a vizinha com o bolo que o freguês não levou. E aí a vizinha quis saber por que tal ato de generosidade. Ela sabia ou não sabia falar de Jesus? Sabia. Possuía talentos? Possuía. Muito mais do que ela pudesse imaginar. Você e eu, nós temos talentos e temos que colocar a serviço do Evangelho. Agora, sobre o tempo. Sobre o tempo, você vai abrir a sua Bíblia na coletânea de Salmos. No Salmo 90, nós encontramos o verso 10, falando sobre o bom uso do tempo. Salmo 90, abre a sua Bíblia aí, bem no meio da Bíblia. O verso 10, a palavra do Senhor diz assim. Uma vez um amigo meu falou: pastor, dá os versos, mas espera o povo achar. Quem achou, diga amém. Amém. Que beleza, hein? Esse amém é comprometedor. Significa que todo mundo trouxe a Bíblia hoje. Olha que benção. Verso 10, a palavra do Senhor diz assim: os dias da nossa vida sobem aos 70 anos. Para um pouquinho. Olha só. O salmista, ele está dizendo que os dias da nossa vida, a perspectiva de vida humana é até os 70 anos. E ele continua dizendo assim: havendo saúde, vigor, uns chegam até 80. Tem alguém aqui com mais de 80 nesta manhã? Levanta a mão aí. Tem alguém com mais de 80? Um aqui. Outro ali atrás. Olha que bênção, hein? A Bíblia traz uma perspectiva até os 80. Olha, nós temos irmãos aqui com mais de 80. Isso é uma bênção ou não é? Deus seja louvado. Mas olha só, ao final desses dias, nós temos, aliás, durante a vida, nós temos muita canseira, muita reclamação. A vida parece que se torna um enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós um dia morreremos. Portanto, querido irmão, quando você estiver aqui durante esta semana, você vai entender o propósito de Deus de cuidar de uma maneira eficaz do tempo. E quero falar um pouquinho sobre o tempo. Um dia, se a Fernanda permitir, eu vou apresentar uma palestra sobre o mau uso do tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos arrebentando com a nossa vida, porque estamos fazendo mau uso do tempo. Nós estamos empregando forças e energias naquilo que não é vital, naquilo que não é necessário. Você quer uma prova contundente de como nós fazemos mau uso do tempo? Eu vou contar aqui uma historinha que acontece com todos nós aqui quando se aproxima um feriado prolongado. Você não vai viajar, você vai ficar em casa. É um feriado prolongado que você não viajará. Olha só o que acontece. Você faz até uma listinha de coisas que você precisa realizar. Eu tenho que desentulhar a garagem, eu tenho que consertar o chuveiro, eu tenho que visitar a minha avó Noquinha, eu tenho que fazer compras no atacadão. Nós relacionamos uma série de coisas para fazermos ao longo do feriado. Aí sabe o que acontece? Eu tenho um outro amigo pastor que fala assim: musiquinha desgraçada é aquela do Fantástico. Porque quando toca aquela musiquinha é que o final de semana acabou e vai começar tudo de novo. Agora, você já veio da igreja, o Fantástico acabou, o final de semana prolongado, porque foi quinta e sexta que você teve para fazer a sua agenda rodar. Aí olha só o que acontece. Você já com o seu pijaminha, já tomou leitinho quente, já escovou os dentes, só falta agora se ajoelhar para orar, antes de se deitar. Você põe a mão no cabeção e fica assim: nossa, o tempo voou. O final de semana acabou e eu não fiz nada do que eu havia programado. Você não fica com esse sentimento, essa sensação de descontrole, perda de tempo? Sabe por quê? Algumas coisas invadem a nossa agenda, o nosso dia a dia. Você não programou, mas alguém ligou para você
E o que era para ser 2 minutos de conversa, se tornaram 30 minutos. Você foi dar uma olhadinha ali só para ver se alguém respondeu a uma postagem que você fez. Aí você se empolga. E geralmente quem compartilha a máquina com você, e você precisa da máquina, a pessoa fala assim, espera aí que eu já estou saindo, eu já estou desligando. Geralmente isso vira 30 minutos. Você não percebe, mas quem vai desocupar a máquina, fica mais 30 minutos. E aí o tempo vai. Nós estamos perdendo tempo de passarmos com Deus em sua presença. Mau uso do tempo. Quero me demorar um pouquinho mais na 4ª dimensão da mordomia cristã. Quero falar um pouquinho sobre bens, quero falar um pouquinho sobre dinheiro, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos recursos. As 4 dimensões, recapitulando: templo, o corpo do Espírito Santo, você vai ouvir muito mais esta semana. 2ª dimensão da mordomia cristã, os talentos. 3ª dimensão da mordomia cristã, o uso do tempo. A 4ª e última dimensão. 4ª e última dimensão não significa que eu já estou acabando, eu estou chegando na metade do sermão. Porque tem gente que já vai esfregando as mãos assim, né? Tesouro, abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, verso 8. Eu vou esperar um pouquinho mais você abrir a sua Bíblia aí, porque os profetas menores parece que o povo estuda menos. Ageu, capítulo 2, verso 8. Um dia o pastor estava com dificuldade de achar um texto que ele propôs à sua igreja, e alguém lhe ofereceu uma Bíblia já aberta, e ele recusou, mas ele não encontrava o texto que ele mesmo havia proposto à igreja, e a única saída que ele teve foi perguntar, quem foi que tirou Ageu da minha Bíblia? Vamos lá, Ageu, capítulo 2, verso 8, mas isso não aconteceu comigo não, vamos lá, mas pode acontecer. Capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro. Quem diz isso? Minha é a prata, meu é o quê? Todas as coisas que existem nesse mundo pertencem a quem? Pertencem a Deus. E a gente, costumeiramente, nós falamos assim, o meu filho está ali. Não é seu filho, pertence a Deus. Pega a minha pasta que eu esqueci ali no meu carro. Não é seu carro, pertence a Deus. Os irmãos também, ao estudarem esta semana aqui, vão perceber que esta igreja, que atende aos mandamentos de Deus e o que a palavra diz, não faz apologia à teologia da prosperidade. Nós somos contra a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade pede para você se descapitalizar, a teologia da prosperidade pede para você vender a sua casa, que você lutou a vida inteira para quitar, e trazer dinheiro para a igreja. Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa do dinheiro da sua casa vendida, Deus não precisa desses seus recursos, porque seus míseros recursos também não são seus, pertencem a Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao Senhor, diz a minha Bíblia, ao Senhor dos Exércitos. O que eu sou então no meio dessa coisa toda? Eu sou administrador daquilo que pertence ao Senhor. E nós sonhamos, e sonhar é bom, e eu já falei isso aqui no meu primeiro sermão, no dia 13 de dezembro de 2014, sonhar é bom, e nós já conseguimos realizar alguns sonhos, nós temos algumas coisas que nós tratamos como coisas preciosas, mas tudo pertence ao Senhor, e espero em Deus, que você e eu estejamos sendo bons e fiéis mordomos diante do Senhor. Amigos, o mordomo cristão, ele tem como responsabilidade, como objetivo, ser fiel a Deus. E Deus pede prestação dos recursos que nós temos. Quando nós dizimamos, nós estamos sendo fiéis. E estamos prestando as nossas contas diante de Deus. Quando nós abrimos o bolso, a carteira,
para ofertarmos, nós estamos demonstrando a nossa fidelidade. A nossa fidelidade com Deus, ela pode ser tão extensa, ao ponto de nós ajudarmos aqueles que hoje talvez não tenham aquilo que nós temos. Separei um texto aqui do livro Parábolas de Jesus, página 326. A palavra do Senhor diz assim: os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é o quê? Servir. Agora, eu que durante muito tempo na vida imaginava ser possuidor de tantas coisas, não, eu não tenho tudo o que eu imagino ter. O que eu tenho pertence ao Senhor, e eu tão simplesmente administro sobre o seu comando, sobre as suas orientações. Nós precisamos, cada vez mais, aprendermos a viver de forma contente com aquilo que nós temos. Nós recebemos muitas informações e apelos para gastarmos ou termos aquilo que está fora da nossa alçada e das nossas condições financeiras. Eu não tenho uma estatística financeira e eclesiástica para dizer aos irmãos, mas essa estatística é do pastor Moisés, e aí a fonte é o meu coco, é o meu cérebro. Mas nesta manhã, eu prego para mais de 80% de pessoas que estão endividadas e são inadimplentes. Sabiam disso? É para nós pensarmos e é para nós refletirmos. Viver contente, viver com o que se tem, é um princípio bíblico. Bom seria que você e eu aprendêssemos hoje a fazer uma planilha dos nossos gastos, das nossas despesas fixas. Quando falo do tesouro, irmão, eu estou falando que nós também estamos nos perdendo nesta área. E é tão simples fazer essa planilha, é tão simples. Você pode começar a colocar ali, gastos emergenciais, separar um extra, porque alguma coisa pode acontecer ao longo do mês. E aí você vai recorrer ao teu cunhado para te emprestar 50, guarda 50 todo mês. Logo na sequência, na sua planilha, você pode colocar o valor que você gasta com alimentação, o valor gasto com aluguel, com água, luz, telefone. Hoje, esses itens formam um conjunto de necessidades básicas para o ser humano. A alimentação, o aluguel, a água, a luz. Aí alguém fala assim: ah, pastor, mas dá para viver sem telefone também. Eu acho que talvez não consigamos viver hoje sem o telefone. Por exemplo, se alguém passar mal na sua casa e você precisa ligar para o 192, para o 193, hoje os municípios estão tirando os orelhões, até por uma questão de segurança e prevenção. Porque na época que nós usávamos os orelhões, ninguém pensava, mas os cegos batiam nos orelhões. Eles se machucam quando tem um orelhão na sua frente. E por pouco uso, os orelhões estão sendo retirados. Então eu considero também que o telefone é uma necessidade básica. Coloca lá nas suas contas. Fala o necessário. O problema não é ter telefone hoje não é luxo. O problema é falar em demasia. Querer conversar de coisas desnecessárias, conversas frívolas. Uma outra coisa que você pode relacionar na sua planilha, o seu limite do cartão de crédito. Mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa: quem gasta no cartão de crédito esse mês, o mês que vem tem que pagar. Se você pagar 3 meses consecutivos, primeiro, segundo e terceiro mês, se você pagar o mínimo do rotativo, você vai aumentar a minha estatística de pessoas inadimplentes. Seu nome vai sujar. E por falar em nome sujo, eu quero contar uma coisa para você. Querido filho, querida filha que está me ouvindo,
É pecado você sujar o seu nome e colocar o velhinho para pegar empréstimo consignado. Porque ele lutou a vida inteira para morrer com o nome limpo. Mas ele sofre porque agora o seu nome está comprometido. Porque quem não pagou suas próprias contas também não vai pagar do velhinho. Quantas e quantas famílias eu tenho visitado e o velhinho está lá sofrendo, está emagrecendo, você não sabe por quê. Ah, está com incontinência urinária, a gente não sabe o que é. Conversa com o velhinho que você vai descobrir o que está acontecendo com ele. Muito cuidado, queridos irmãos. Só para vocês terem uma ideia, o cartão de crédito, ele tem os juros de 256% ao ano. Isso significa 21% ao mês. É um dinheiro muito caro para ser usado durante o mês. Cheque especial, 178% ao ano. São 14% ao mês de juros. Crédito pessoal, parece que dá uma aliviada. Mas são 53% ao ano e 4%. Ai, pastor, mas ninguém nunca me falou isso, então eu estou te falando. Eu me preparei para falar isso para você. Para você frear, para você parar. Às vezes nós não conseguimos ter prazer na vida cristã, e a gente chega a achar que a vida está andando para trás, mas é porque você está fazendo tudo errado. Quem administra pelo chefe, quem administra pelo patrão, tem que prestar contas. E como você está prestando contas diante de Deus? Põe lá na planilha o valor da escola das crianças, do material, do uniforme. A escola das crianças, o meu carnê chegou essa semana. Né, Marcelo? Está balançando a cabeça. Eu, quando peguei os 2 carnês assim na porta da sala, fica as correspondências. Coloca lá em cima do tapete. Ai, Jesus. Eu sei que tem um contrato firmado até dezembro. Aí eu olhei, Marcelo, para aquela capa bonita. Aí você vai folheando uma por uma. Põe na planilha. E tem gente que fala assim, ah, mas é a nossa escola, tem que dar bolsa. E como é que paga os professores? Inclusive quem tem bolsa em qualquer lugar, é o primeiro a reclamar por qualidade. A nossa escola, ela é uma escola que nós vamos sempre incentivar que os nossos filhos estejam lá. Mas irmãos, precisa funcionar com dinheiro. Põe lá na sua planilha. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você, membro desta igreja, tem o desejo de pôr o seu filho na nossa escola e não tem condições, você vai orando, porque Deus vai dar condições. Conversa com o seu pastor, nós vamos lá e nós vamos abrir condições. Não sei se nós vamos conseguir. Mas tem um amigo meu pastor, eu sempre trago frase dos meus amigos pastores. Tem um amigo meu pastor que fala assim, o não nós já temos, nós vamos agora em busca do sim. Entendeu como é que é o negócio? Mas coloca na sua planilha lá. Outra coisa, tem carro? Esse não é um bom ano para trocar de carro. Ah, mas meu carro está velho. O meu tem 10 anos. Está dando um trabalho. Só o Adriano, meu assessor. Só o Adriano sabe o trabalho que meu carro está dando. Mas é o seguinte, é melhor ficar com o pois é. Pois é aquele carro que você quer falar sobre ele, mas você fica, pois é. Pois é, é o carro que de vez em quando no sábado ele não pega. Mas o pastor tem que chegar, né? Mas Deus é tão bom com a gente. Eu tive que colocar meu carro, eu cheguei de uma viagem na segunda-feira à noite, e o carro não estava legal. Aí eu tive que colocar o carro na oficina. Coloquei o carro na oficina na quarta-feira. E aí o camarada falou assim, vai ficar por aqui, vai ficar internado alguns dias. Está lá. Mas ontem eu fui ver as peças que foram tiradas deles. Né, Adriano? Ele não está internado, ele está na UTI. Mas Deus é tão bom que eu liguei para um amigo. O amigo falou assim, fica tranquilo, eu vou levar um carro aí para você. Eu estou com o maior carrão aqui do lado, mas não é meu não. E esse também do meu amigo não é dele, é de Deus. Aí você fala assim, pastor, você está dizendo que o seu carro não é seu, é de Deus. É de Deus. É por isso que no meu carro tem que ter cesta básica para levar para quem precisa.
Você pode me chamar de madrugada que eu vou dar uma carona para você ir para o pronto-socorro, para algum lugar. Se eu não puder levar, a gente chama a ambulância. Você entendeu? É assim que funciona. Mordomia cristã é administrar o que é de Deus. Você tem o seu carro lá? Administra. É de Deus, mas administra. Cuida bem dele. E carro não supõe só óleo, água e combustível não, tá, irmãos? E também se você sempre andou a pé e não tem carro, pastor, eu tenho uma bike, deixa a bike incrementada, não inventa de comprar carro não. Porque se não tem condições, não é feio andar de bike. Eu de manhã faço minhas correrias de bike, coloco um boné, um óculos Ray-Ban, eu fico me sentindo um artista, você nem me reconhece. Só nesse momento que eu me sinto artista, que você não me reconhece. E eu pego a minha bike e eu vou fazer minhas correrias, de manhã de bike, para exercitar, para economizar. Aí eu chego na sua casa à tarde, à noite, para visitar você, eu chego de carrão, mas já andei de bike um monte. Mas olha só, TV a cabo, tem gente que quer ter TV a cabo, não tem condições, filho, isso é despesa, não compra TV a cabo. E também não vem com esse negócio dessa conversa de, pastor, eu já perguntei para os irmãos, hoje eu não pergunto não, porque eu tenho medo de passar vergonha. O irmão tem aqui a NET ou a Sky, aí o irmão coça assim a cabeça, fala assim, pastor, o meu não é oficial. Como assim não é oficial? É que o meu é Sky Gato. Não faz isso não, irmão, porque isso é pecado. Você está roubando transmissão, você não está pagando por isso. Como eu quero vir à igreja ao sábado e receber a bênção do Senhor? Na minha primeira oração, a oração de invocação, eu pedi que o Senhor abençoe as crianças até os mais idosos. Você sabia que você pode voltar para casa sem a bênção de Deus? Porque você veio para a adoração carregando seus pecados e quer voltar para casa, para a sua atividade com os seus pecados. Não funciona. Não funciona. Ninguém bebe água em copo sujo. Mas na vida cristã, a gente vem todo tortinho, cheio de pecado. Fala assim, Senhor, eu vim receber uma bênção, porque a minha vida está uma lástima. Se eu pudesse ter a metade do que o meu vizinho tem, eu ficaria bem melhor. Eu ficaria agraciado. Só que aqui nós precisamos confessar pecados e depositarmos toda a podridão da nossa vida aos seus pés. E Ele nos tornará o quê? Uma nova criatura. Então, irmãos, TV a cabo, se for oficial, beleza. Internet, nossos pais, nossos avós viveram sem isso. Eu não consigo, eu tenho que ver como é que está. Isso é síndrome de fofoqueiro, tem que saber como é que está a vida dos outros. Eu ficar sem internet, eu morro. Então morra, filho. Já acelera teu passo para o inferno. Porque a internet não vai salvar ninguém. Pastor, mas eu evangelizei uma pessoa pela internet. Amém. Mas quando eu falo que a internet não vai salvar ninguém, é quando você dá prioridade à internet. Tem gente que paga mensalidade de R$45, R$100, mas não é capaz de comprar uma Bíblia. Fala assim, não, eu tenho aqui a minha Bíblia online, mas não abre também, né? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, colocar na planilha, o lazer pago. Lazer pago, nós precisamos de momentos de recreação, nós precisamos de lazer com a família. Aí quando a gente chama você para a quadra, você não vai pagar nada. Vai caminhando, vai de bicicleta, chega lá na quadra, não vai pagar nada. Foi uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo. Nós temos à nossa disposição um lazer gratuito. Aí você inventa de ir no domingo à tarde no shopping. Ali, pisou ali, já se torna um lazer pago. É R$4 de estacionamento, é R$22 num combo do McDonald's, é R$2,50 uma casquinha, e aí vai. Daqui a pouco você gastou R$35. E aí o pastor fala de ar-condicionado para pregar aqui, fresquinho. Você fala assim, eu não vou trazer dinheiro para ar-condicionado não. Eu vou gastar com o meu lazer. Mas irmãos, muitas coisas nós podemos fazer e vivemos de uma forma digna. Soma todas as suas despesas, despesas fixas,
Vai ter mês que a conta de água vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Soma todas as suas despesas fixas. E não se esqueça, seu salário previsto no mês tem que ser maior do que suas despesas. Pastor, mas hoje não está dando. Para tudo e entrega para Jesus administrar. Deveis, olha só, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 200. Deveis receber como salário de... devemos receber como salário de vosso trabalho uma soma determinada e viver dentro dos limites desta soma. Tem hora que não dá para comprar. Não compra. Televisão é uma bênção, sim ou não? Não é pegadinha não, estou fazendo uma pergunta. E não é retórica, é para você responder. Televisão é uma bênção, sim ou não? Vocês estão divididos? Televisão é uma bênção, sim ou não? Televisão é uma bênção. Tem bênçãos nesse mundo que nós vivemos que eu fico impressionado. Eu fico impressionado com a velocidade da informação, internet. Antes eu ficava impressionado com fax. Olha, você põe papel daqui e sai lá no Japão. Pegaram um telefone e misturaram com uma máquina de Xerox e virou fax. Eu fico impressionado com esse negócio, eu não sei explicar isso tecnologicamente. Eu fico impressionado. Eu fico impressionado com um avião, um jumbo. Você coloca 300 pessoas, as bagagens dessas 300 pessoas, combustível com autonomia de 10 horas de voo, mais algumas bagagens, algumas encomendas pequenas, como por exemplo remédio que tem que chegar lá do outro lado do mundo, e o povo viaja, aquele negócio sobe a 10 mil metros, a 800 quilômetros por hora, eu fico impressionado. Como é que esse troço sai do chão, gente? Televisão é uma bênção, é ou não é? É uma bênção. Agora eu vou contar a desgraça. A desgraça da TV é o que você escolhe para assistir e o tempo que você passa na frente dela. Só isso. A desgraça da televisão é o que você escolhe e o tempo que você passa na frente dela. Entenderam? Aí você que recebe 3.000 mensagens para consumir diariamente, você e eu recebemos 3.000 mensagens para consumirmos diariamente. Nós somos persuadidos a comprar aquilo que não precisamos e com dinheiro que nós não temos. Vou dar um exemplo para quem não me entendeu. Você está lá assistindo uma TV, final de semana, teu marido jogado em cima do sofá, igual o Faustão fala, né? Fica ali boiando, sem ter o que fazer. Aí entra um comercial de TV. E o comercial de TV é mais ou menos assim: é só amanhã, é só amanhã, é só amanhã no Magazine Luiza. No Magazine Luiza. Você ouve esse negócio todo dia. É só amanhã, é só amanhã, é só amanhã no Magazine Luiza. Aí você fica olhando para aquele armário que às vezes já pediu para o seu marido 500 vezes acertar a porta. Aquilo pode cair na cabeça da criança. Aí você fala assim: quer saber de uma coisa? Já que amanhã está em promoção, eu vou lá comprar. Não sabe como que vai pagar. Não sabe quanto que está a taxa de juros. Mas vai lá comprar. Porque a televisão falou assim: é só amanhã. Ô filho, você que assiste um pouquinho de TV, você há de concordar comigo que esse papo de é só amanhã, todo dia aparece na TV. É só amanhã, é só amanhã. E todo dia tem. Tem ou não tem? Mas nem todo dia a gente tem dinheiro para gastar. Entenderam como é que é o negócio? Então é melhor ficar com aquele guarda-roupa velho, com aquele armário da cozinha despencando. Tem gente que não gosta. Ah, não vou colocar paninho que é